O livro Trivium tem uma história assim bastante longa para a gente chegar a ele estar hoje aqui materializado. Esse livro não foi um livro que eu fui atrás, né? É um livro que me ofereceram. E que hoje o tradutor ele não pôde estar presente, ele mora em Curitiba, infelizmente, porque foi a pessoa que idealizou esse trabalho, né? Foi ideia dele. Ele traduziu o livro, adaptou para a nossa língua também, porque o livro era direcionado à língua inglesa, e ele fez uma adaptação, e o nome dele é Henrique Dimiterko, tem a nota do tradutor no livro, vocês podem apreciar a aventura dele com esse livro. E, bem, gostaria de agradecê-lo por esse trabalho, que foi um trabalho muito importante, minucioso, durante muitos meses, o trabalho dele junto com a revisora Lili, que está aqui presente também, um trabalho bastante árduo, né? E ele traduziu o livro por prazer, para ele mesmo, né? E aí, como ele ficou sabendo que eu estava interessado em editar livros de educação clássica, ele me apresentou esse livro. Então, está sendo o primeiro livro da coleção, nós vamos editar uma série de livros nessa linha. E o Henrique, ele fez a tradução, depois dela pronta, foi que ele apresentou para mim, como alguns outros tradutores que temos aqui na também, traduz o livro por prazer, não por encomenda, e depois nós publicamos. Então isso é uma coisa muito importante. E através dele, aí convidamos também, e como o Munir já é da casa também, convidamos o Munir para fazer o prefácio do livro, e a partir desse livro vai começar uma nova etapa aqui na Realizações, nos nossos cursos, no nosso projeto de educação. E o Munir participa aí desse projeto juntos, né? Nós temos uma parceria aí e nós vamos ampliar no próximo ano. Então, o José Munir Nasser, ele dá aula em várias cidades do Brasil e aqui em São Paulo ele vem uma vez por mês, onde ele dá um curso aqui na e em outros locais também. Então, hoje, ele vai dar uma palestra para a gente aí sobre o livro e é o início de um trabalho que no próximo ano nós pretendemos fazer um estudo sobre esse livro, inclusive, e, inspirado nele, desenvolver todo um trabalho de curso aqui, tá? Então, nós vamos ter agora a palestra do Munir e, na sequência, vai ter o coquetel, aí bater papo sobre esse trabalho. Então, uma boa palestra, Munir. Muito obrigado. O coquetel faz parte da palestra. Muito bem, então, boa noite a todos, é um prazer estar aqui, me sinto muito honrado e homenageado com a chance de falar desse livro, de que eu fiz o prefácio, está aí na mão de vocês, a maioria, né? E é um assunto tão importante, tão grande, tão extraordinariamente urgente que me sinto assim, cumprindo uma espécie de obrigação pública ao fazê-lo, né? Porque o problema todo desse livro é que nós nos tornamos aí com o tempo incapazes de entendê-lo realmente, essa ideia do trivium e do quadrivium, a ideia das 7 artes liberais foi mais ou menos saindo da nossa perspectiva brasileira mediana, porque nós de alguma maneira perdemos de vista o que seja a verdadeira educação. Esse é o primeiro problema, o primeiro impedimento que se tem aqui no Brasil para alguém, digamos, de cultura mediana, para entender o trivium. Parece uma coisa fora do mundo e essa sensação, essa estranheza do assunto é que nós temos que remover nesse nosso encontro aqui de 1 hora hoje, de qualquer jeito. Não sai ninguém daqui sem entender de fato qual é o sentido do trivium. Esse é o meu único objetivo durante esse nosso encontro aqui. Então, quando você fica pensando, né, quando foi que nós esquecemos a educação, como é que nós a perdemos, eu tenho a sensação, eu lido muito com professores, e tenho sempre a sensação de que a educação é uma espécie de tesouro que a gente andou enterrando em algum lugar, como um cachorro enterra um osso, como a gralha azul enterra o pinhão, e aí perdemos o mapa do local onde nós enterramos a educação. E aí, a partir desse momento, nós passamos a achar que cada pedrinha mais ou menos brilhante do chão é a educação, e aí ficamos elegendo essas bobagens como educação, quer dizer, esse conjunto de ideário moderno que se chama de educação,
é um pouco dessa autoilusão, auto-engano, né? Esse enorme auto-engano que nós fazemos com relação ao assunto. Então vamos tentar recuperar um pouquinho isso antes, para a gente poder em seguida entrar no Trivium com mais segurança. Eu acho que quem resolveu esse assunto chamado compreender para onde é que foi parar a educação foi o padre Ivan Illich, que é alguém que ficou meio esquecido aí também na história, quase ninguém mais fala dele. Ele tem o mesmo nome que aquela personagem do Tolstói, a morte de Ivan Illich, escreve um pouquinho diferente, mas não é, provavelmente foi batizado em função daquele livro, né? Muito improvável que não seja. Mas esse padre Ivan Illich era um padre sérvio, nascido na Áustria, mas de origem sérvia, e que andou aí pela América Latina na década de 70, fazendo estragos imensos. Ele era um desses sujeitos assim, meio iconoclasta, com ideias muito novas, e ele escreveu um livro chamado O Mundo Sem Escolas. Apenas assim, com esse título, O Mundo Sem Escolas. E o padre Ivan Illich fez muito sucesso na década de 70 com esse livro. Depois foi mais ou menos esquecido e hoje em dia ninguém mais fala. Mas esse livro é um livro interessantíssimo. Se vocês tiverem a chance de recuperá-lo lá do fundo da sua biblioteca, vocês não perderão seu tempo em ler O Mundo Sem Escola. Porque o que o padre Ivan Illich faz, na verdade, é propor o seguinte: para com esse negócio de escola. Não escola nenhuma. A única coisa que interessa é que aqueles que querem aprender alguma coisa se encontrem com aqueles que querem ensinar alguma coisa. Se você tivesse esse encontro, fosse possível de alguma maneira, teria educação de verdade. E isso que nós chamamos aí de educação, não é educação de modo nenhum, é alguma coisa próxima do conceito de ensino. O que o padre então faz é logo de cara destruir essa falsa equação entre educação e ensino, como se essas duas coisas não tivessem nenhuma ligação uma com a outra. E de fato, se você prestar atenção, se você não destrói essa ligação, você não entende nada mesmo desse assunto. A pré-condição para entender o que está acontecendo e o que pode acontecer nos assuntos educacionais é nós destruirmos esta pseudo-equação chamada ensino igual a educação. Continua o padre Ivan Illich dizendo que isso que se chama de ensino não tem nada a ver com educação, porque ele é basicamente uma metodologia de distribuição de posições sociais. Não se imagina de fato que alguém vai aprender alguma coisa. É apenas um método pelo qual você distribui entre as pessoas determinados privilégios que podem depois servir para fins de todos os tipos, mas sobretudo profissionais. E se você pensar bem, né, é mais ou menos assim mesmo. Não sei, os mais assim veteranos aqui lembrarão que em 1970 havia 90 milhões de brasileiros em ação. Não é? 90 milhões. Hoje nós somos 190 milhões. Então, de lá para cá, em míseros 38 anos, nós aumentamos a população em 100 milhões. Mas, na verdade, aumentou mais, porque muita gente morreu de lá para cá, portanto, teve aí uma turma que substituiu os falecidos. Então, devemos ter tido aí, de 70 para cá, alguma coisa como 120 milhões de pessoas novas no Brasil. Como faz 38 anos que isso aconteceu, elas têm uma idade média de 20, se a taxa de natalidade fosse constante. Mas como ela foi decrescente, então é de se imaginar que eles têm uma idade média superior a 20, mas não muito mais. Então nós temos aí 120 milhões de pessoas que têm uma idade média de 20 e alguma coisa, e que apareceram aí no mundo, e essa gente toda precisa de emprego, e eles são jovens na sua maioria. E essa gente que é jovem na sua maioria tem todas as características e as idiosincrasias dos jovens modernos, ou seja, uma irresistível, indiscutível melhor, a percepção de enormes direitos, de ter salários suficientemente bons e arrumar logo de cara o melhor emprego do mundo. E agora vocês imaginem, então, a situação de alguém que está lidando com o departamento de pessoal de uma firma grande. Então, é uma empresa qualquer aí que vai abrir vagas para aí qualquer coisa, ascensorista, por exemplo. Se você não estabelecer uma enorme quantidade de obstáculos de qualificação, você irá ter uma lista de pessoas para analisar o currículo que vai demorar 5 anos para você chegar no último.
Então, o que acontece? Essa turma de RH vai lá e põe assim no jornal. Para ser ascensorista tem que ter segundo grau completo, daqui a pouquinho tem que ter curso de administração de empresas, né? Porque o único objetivo disso é reduzir a quantidade de pessoas candidatas àquele determinado curso. Essencialmente é isso que nós temos que resolver com o ensino moderno. O ensino moderno é apenas um meio de você separar as pessoas com perspectivas diferentes de capacidade de obter emprego. E é por isso que todo debate sobre qualidade de ensino é, no fundo, um debate vazio, porque, no fundo, esse assunto não tem nada a ver com educação, é apenas um assunto de promoção social, digamos assim, entre aspas. Essa é a tese do professor, do padre Ivan Illich, que nós nos enganamos profundamente ao imaginar que tem aí no assunto ensino, e o que eu chamo de ensino é esse conjunto de rituais de natureza governamental, porque mesmo quando é privado, obedece aos rituais estabelecidos pelo governo federal, né, o governo estadual, o governo municipal, enfim, o que for. Esse conjunto de rituais não tem nada a ver com educar alguém. Essa é a realidade que a gente precisa entender. Se você não entende isso, você fica completamente perdido e não consegue perceber nada do que está acontecendo. Então, por exemplo, há todo ano um debate sobre se se deve ou não, como é que se diz, aprovar automaticamente os alunos. A turma que acha que tem que aprovar automaticamente é composta fundamentalmente dos cínicos, que acham que é isso mesmo que eu estou descrevendo, e falam assim, já que é apenas uma coisa de faz de conta, qual é o problema de aprovar automaticamente, então, aos alunos? E o pessoal que acha que não deve aprovar automaticamente são os otimistas, que acham que isso tem a ver com educação e ainda imaginam que possa haver alguma educação no sistema de ensino. De fato, pode haver alguma educação no sistema de ensino. E por que pode haver alguma educação? É porque o sistema de ensino é completamente distraído. Ele só está interessado em preencher papelada, ele só tem interesse nos conteúdos programáticos que você diz que ensina, ele só tem interesse em preencher papelzinho, em lista de presença, isso, daquilo, outro. Então ele permite que um professor qualquer dê a aula que bem entender. Olha, eu faz 20 anos que eu sou professor em tudo quanto é jeito. Fui professor de português e de inglês no 2º grau, fui professor de economia, sou professor de pós-graduação, faço tudo quanto é lugar. Nunca na minha história de professor apareceu alguém para discutir a aula que eu estava dando. Quer dizer, eu sempre dei a aula que eu bem entendi. Não tem ninguém com maior liberdade relativa do que um professor. Porque, a não ser que você faça uma aula escandalosa, e não é preciso fazer nenhuma aula escandalosa, você não será jamais impedido. E é por isso que determinados indivíduos dentro do mundo do ensino podem dar uma boa educação, apesar do mundo do ensino. Mas o problema desses indivíduos é que eles precisam saber alguma coisa antes de ensinar os outros. E se eles vieram do mundo do ensino, provavelmente vieram já contaminados com os defeitos do próprio ensino. Eu julgaria assim, sem querer demonstrar nenhum pessimismo, que o que nós temos aí é um caso perdido. O ensino é completamente irrecuperável. Não é possível melhorar isso, porque as energias capazes de fazer isso, bons professores e bons alunos, são em quantidade menor do que as necessárias. Quer dizer, de alguma maneira, o tamanho do problema está acima das forças possíveis. Para conseguir um sujeito que sabe alguma coisa para dar aula, há um investimento terrivelmente grande e só se pode fazer com uma pequena parcela dos professores, e também há, de fato, uma pequena parcela de alunos que gostariam de empreendê-lo. Mas, fora isso, o resto se contenta com esse mise-en-scène, com essa espécie de farsa geral chamada ensino, e que é mais ou menos a escola pública no Brasil, por exemplo, é um negócio que só existe para contestar a tese de que não existe nada, que não existe mais. É mais ou menos isso, quer dizer, é apenas alguma coisa pro forma para contestar a tese de que esse negócio não existe, salvo honrosíssimas exceções, aí sobretudo no âmbito superior, né? Há boas escolas aqui e acolá, mas a média é muito terrível. Você imagina que depois de 8 anos em que nós raptamos as crianças 5 horas por dia, durante 8 anos, gastamos 1/4 do orçamento com isso, até por lei. Todo mundo é burro?
Ninguém sabe ler? Não parece a vocês haver alguma coisa terrivelmente errada nisso? A eficiência de um negócio desse é absolutamente ridícula. Nós não sabemos o que estamos fazendo. Mas a nossa rebelião vai até o ponto em que a gente entende que trata-se simplesmente de ensino e não se trata de educação. Educação não pode existir nesta base em que ocorre o tal do ensino brasileiro. Pois se a gente não entende essa diferença de educação e ensino, também nós não entendemos o que o Trivium quer nos mostrar, porque o Trivium é, de fato, um instrumento de educação. Não só o Trivium, como o Quadrivium, aquilo que se chama de 7 artes liberais. E a própria expressão 7 artes liberais quer nos dizer que a parte liberal do título, né, quer nos dizer que há uma liberdade intrínseca a esse assunto, ou seja, que esses conhecimentos que o Trivium e o Quadrivium permite que nós tenhamos, são conhecimentos livres, você os obtém se você bem entender. E esta é a primeira condição para que haja alguma educação. A educação tem de ser necessariamente voluntária. Não pode ser de modo nenhum forçada por nenhuma espécie de método. E é por isso que eu sempre digo para todo mundo que eu sou o professor mais feliz que se possa conceber, porque eu tenho 600 alunos voluntários. E é muito pouca gente capaz de ter a mesma quantidade de alunos voluntários. Os meus alunos vêm todos porque querem. E isso é a garantia de que eu tenho realmente a possibilidade de educar alguém, porque eu estou, de certo modo, protegido por essa vontade, esse desejo, que é o que não existe no mundo do ensino. O mundo do ensino precisa fazer o ritual da presença. O ritual da presença é esse ritual de que nós conhecemos os resultados aí. Pois o Trivium e o Quadrivium, as 7 artes liberais, foram feitas para educar pessoas que queriam ser educadas, que gostariam de aprender alguma coisa verdadeiramente. Eles são um conjunto de 7 habilidades. Essas 7 habilidades vieram se desenvolvendo ao longo de centenas de anos. Elas têm uma base platônica, uma base depois com elementos aristotélicos, com elementos agostinianos no início da era cristã. Ela recebe em seguida diversas contribuições, entre elas do Severino Boécio, que é um dos grandes pensadores cristãos que já existiram, escreveu A Consolação da Filosofia, que é um livro que eu recomendo sempre para começar a estudar filosofia, por esse aí. Não há nenhum outro livro melhor para estudar filosofia do que o livro do Severino Boécio. E ele foi se consolidando até que chegou no dia em que o Alcuino, que era um monge inglês, trazido para a corte de Carlos Magno em Aix-en-Chapelle, na França, no ano 800, no dia 25 de dezembro, Carlos Magno é proclamado imperador do primeiro império que substitui o Império Romano. A primeira tentativa europeia de recuperar o Império Romano é o Império Carolíngio de Carlos Magno, que é estabelecido no dia 25 de dezembro do ano de 800. No dia de Natal de 800 ele é coroado imperador. E ele manda fazer lá na corte uma escola, e essa escola, que era organizada por esse Alcuino, era a escola que usava o Trivium como principal instrumento de educação, ou seja, o principal instrumento didático. E foi justamente essa iniciativa que teve essa história toda, que culmina aí no Império de Carlos Magno, que permitiu que houvesse em seguida, aí no auge da Idade Média, no século XII, o estabelecimento da escolástica. Nós possivelmente não teríamos a escolástica não fosse a base das 7 artes liberais. Então, talvez fosse o caso agora da gente tentar entender um pouquinho o que são essas 7 artes liberais na prática, para a gente poder continuar raciocinando aqui. E as 7 artes liberais são 7, né? São 3 ligadas ao Trivium, 3 caminhos, Trivium, 3 vias, e 4 ligadas ao Quadrivium, 4 vias. As 3 primeiras, as do Trivium, são associadas à mente humana, são 3 habilidades fundamentais da mente. É a habilidade de falar, a retórica, a habilidade de falar isso gramaticalmente com correção, a gramática, e a habilidade de falar com lógica,
Essa lógica era primeiro chamada de dialética, depois, com a redescoberta dos livros de lógica do Aristóteles, passou a se chamar de lógica. Consolidou-se mais tarde como lógica. Então, o que se chama de trivium é a conjugação dessas três habilidades fundamentais, que são as três habilidades que permitem que qualquer mente possa lidar com os mais diversos assuntos com um grau muito maior de produtividade, porque aí você sabe o que você está dizendo está gramaticalmente correto e isso que você diz faz sentido, né? Está coerente entre as suas partes, enfim, passou pelo teste da coerência lógica. Uma vez que você tivesse aprendido isso, e de modo geral começava a se aprender qualquer coisa na Idade Média com 14 anos, até 14 anos não se concebia educação na Idade Média. Então, aí por 14, 15 anos, um menino, uma menina também, há uma certa mitologia de que só os meninos iam para a escola na Idade Média, o que não é verdade. A Idade Média é a época da humanidade mais caluniada, mais desprezada e mais, enfim, maltratada. Não há nenhuma época pior. Eu fico imaginando se nós temos direito de maltratar a Idade Média, uma época que produziu as catedrais góticas, que produziu a escolástica e que produziu o trivium quadrivium, e que produziu também a Divina Comédia de Dante Alighieri. Será que temos algum direito de achar algum defeito numa época capaz de fazer isso sem centralização nenhuma ou com uma precaríssima centralização? A centralização do Império Carolíngio não funciona há muito tempo, porque o seu filho não é capaz de produzir a sua própria sucessão e acaba dividindo aquele império pelos filhos, que era justamente o contrário do conceito de império. Em vez de centralizar, descentralizou. E aí os alemães tentam, logo em seguida, fazer uma experiência germânica de Goda, né? Os franceses são também, de alguma maneira, germânicos. Né? Os franceses também não são um povo latino. A gente não deve nunca jamais confundir isso, né? Os franceses falam uma língua latina, mas os franceses não são um povo latino. Não tomar cuidado, não confundir. Claro, que quando você fala de um francês que mora em Marseille, sei lá, meio italianado, aí talvez tenha alguma coisa latinidade, mas o francês, tecnicamente, é o Asterix. Faz parte lá de uma tribo daquelas lá do norte da Europa, né? E aí a tentativa franca de fazer o império fracassa, e quem assume a tentativa nova são os alemães, que montam o Sacro Império Germânico Romano, que é uma tentativa, digamos, goda, alemã, de outra tribo, né? De fazer a mesma coisa. Pois, mesmo assim, esse Sacro Império Germânico Romano não deu certo também. Ele existiu até Napoleão Bonaparte, que foi quem o extinguiu, ou seja, já no século XIX, mas ele nunca conseguiu fazer a unificação necessária para que a Europa pudesse ter uma dimensão equivalente à do Império Romano novamente. Portanto, que uma sociedade tão fragmentada como essa tenha produzido essas maravilhas, os 7 artes liberais, que não a produziu sozinha, mas a consolidou, a sintetizou, tenha produzido as catedrais góticas, tenha produzido a escolástica toda, é alguma coisa de nos deixar boquiabertos. Tem um grande respeito pela Idade Média. E a ideia central aí é que as crianças deviam ir para a escola mais tarde, porque era necessário que houvesse algum amadurecimento anterior. Hoje em dia seria inconcebível mandar alguém para a escola com 14 anos. Acho que você vai até preso se você deixar o seu filho demorar até os 14 anos para ir para a escola. E a partir dessa ida para a escola, os que quisessem estudar, não é? E eu dizia que as meninas iam mais para a escola do que os meninos, embora haja toda essa mitologia contrária. Os meninos não eram dados a muita escola, não, a não ser aqueles que seguiriam carreira de padre. Porque os meninos normais, né, esses preferiam jogos de capa e espada. Não gostavam da ideia de estudar, achavam que isso era coisa para meninas, que não era uma coisa viril, né? Então, é um pouco de mitologia em torno desse assunto. A Regine Pernoud, tem uma historiadora francesa, que escreveu 2 livros sobre esse assunto, A Mulher no Tempo das Catedrais e A Mulher no Tempo das Cruzadas.
E esse primeiro, A Mulher no Tempo das Catedrais, é quem esclarece para vocês essa questão, mostrando que talvez não tenha havido nenhuma época da história da humanidade em que as mulheres tenham sido tratadas tão bem quanto na Idade Média. Por mais que nos pareça contraintuitivo, uma vez que estamos aí suficientemente envenenados pelo proselitismo feminista, né? Da ideia de que se a mulher sempre foi uma vítima na mão dos homens. Mas seja como for, o que acontecia é que aquela pessoa interessada em aprender, e não era para todo mundo, só para os interessados, iam para essa escola durante a Idade Média, a baixa Idade Média, ou seja, durante o momento mais sofisticado da Idade Média. Essas escolas funcionavam associadas às universidades, então junto da Universidade de Paris havia o Colégio de Artes, e toda vez que você ouve falar em Colégio de Artes, mesmo que não haja menção à palavra liberal, está sempre falando das artes liberais. Então, por favor, não confundam, porque no sentido moderno de arte, você está sempre se referindo a artes plásticas. Mas no sentido medieval de artes, são sempre as artes liberais e não as artes plásticas. Aí é um pouco de confusão nisso. Quando você usa aquele título que há nos Estados Unidos, Master of Arts, que algumas pessoas têm, um título universitário, esse artes são as artes liberais, não são artes plásticas. E essa expressão Master of Arts é um resquício das próprias artes liberais. É claro que nos Estados Unidos hoje não há, de modo geral, genérico, o estudo das artes liberais, tais como havia antigamente, mas preservou-se aí a ideia de que há algumas coisas que se sabe apenas pelo prazer de saber, que é ars gratia artis. E nesse caso também, ars gratia artis, também estamos falando das artes liberais e não apenas em torno, porque quando você analisa a expressão ars gratia artis, se você pensa que é artes plásticas, você não entende o que está sendo dito aí. Né? Então, o que é uma arte pela arte? É quando você estuda Shakespeare para saber alguma coisa sobre Shakespeare. É quando você estuda literatura para saber literatura, quando você estuda poesia para saber poesia, quando você estuda filosofia para saber filosofia, quando você passa a vida estudando Aristóteles com o único objetivo de entender Aristóteles. Esse tipo de aventura intelectual é raríssimo na nossa cultura aqui, porque nós criamos a ideia de que a formação universitária está associada a alguma espécie de emprego. E você imagina que vai para a universidade para obter um diploma que vai autorizar a atividade econômica, seja de ser médico, seja de ser arquiteto, seja de ser economista, enfim, o que for. A ideia de que se possa estudar alguma coisa pelo único objetivo de estudá-la é uma ideia estranhíssima no contexto brasileiro. Pois saibam vocês que o trivium e o quadrivium eram exatamente isso. Eram liberais porque não estavam associados a uma tabela de pagamentos, não estavam associados a um regime de emprego. Repare que a gente nunca fala, hoje em dia, bom, daqui a pouquinho vai ser mais fácil entender isso, mas aquela ideia da educação que estava implícita no trivium e no quadrivium, ou seja, alguém que vai para a escola para aprender as 3 artes da mente, a retórica, a lógica e a gramática, e as 4 artes das coisas. Que são as 4 artes das coisas? São o quadrivium, é a aritmética, que lida com um número descontínuo, com um número discreto, portanto, a música, né, sua aplicação, a geometria, que lida com um número contínuo, e a astronomia, sua aplicação. Essas são as 4 artes do quadrivium. São as 4 artes associadas às coisas, ao mundo das coisas que está em torno da pessoa. As 3 artes do trivium estão associadas à mente, e as 4 artes do quadrivium estão associadas às coisas. Ora, o que faz com esse conhecimento uma pessoa que os tenha obtido no processo de educação chamado 7 artes liberais? Apenas vive a sua vida melhor. Não há aí nenhuma implicação em alguma espécie de emprego, não há nenhuma garantia de reserva de mercado de nada, você não tem nenhum privilégio por ter feito isso, apenas a sua vida agora é uma vida de cultura. Você tem agora alguma coisa que os outros não têm, que é acesso a um grau maior de consciência da realidade, que é a sua grande contribuição.
Essa ideia associada à educação é que é impensável dentro do contexto dos regimes de ensino, porque os regimes de ensino não conseguem conceber isso, né? Os regimes de ensino acham que o que se faz é diplomar a pessoa. Diplomar a pessoa é autorizar publicamente, homologar publicamente alguma espécie de conhecimento que é exigido depois em alguma circunstância profissional. Então, você só pode ser ascensorista se você tiver diploma de 2º grau, que hoje em dia não chama mais 2º grau, chama ensino médio. Não é isso? Mas por que é que o sujeito que quer ser ascensorista, ele não quer fazer 2º grau para poder ser assessorista? Porque ele quer o emprego de assessorista agora. Mesmo porque, todo mundo sabe, incluindo a moça dos recursos humanos que estabeleceu essa obrigatoriedade, que ninguém precisa ter 2º grau para apertar 12, 20 ou 30 números diferentes. Mas por que é que ele tem que fazer isso? Porque se o Departamento de Recursos Humanos for fazer uma seleção sem essa exigência, eles vão passar 20 anos analisando os candidatos, para fazer uma fila daqui até São Bernardo do Campo de candidatos a serem ascensoristas, sobretudo se for uma empresa pública, em que se tem aí a perspectiva da indemissibilidade, enfim, da garantia de emprego. Então, o que é que se faz? Cria-se obstáculos de natureza fictícia, apenas para obrigar o sujeito, obrigar o número a diminuir, a murchar a quantidade de candidatos. No fundo, esse negócio chamado ensino não é alguma coisa que faz você progredir. É uma espécie de obstáculo que, se você não o vencer, você fica parado, fica prisioneiro do degrau anterior. Não tem absolutamente nada a ver com educação isso. Vocês compreendem? Que enquanto a gente não ouve o padre Ivan Illich, enquanto a gente não presta atenção no que ele diz, nós não entendemos nada de educação. Porque nós fazemos inconscientemente essa equação maluca de que ensino e educação é a mesma coisa, quando na verdade não são. O conceito do trivium e do quadrivium, mas estamos falando mais do trivium hoje, e o trivium é cronologicamente anterior ao quadrivium, antes de fazer o quadrivium, fazer o trivium. É o conceito de aprender a lidar com a sua mente melhor. Para quê? Ars gratia artis, a arte pela arte. Saber isso é tornar-se, digamos, mais bem realizado ontologicamente. É ser um ser humano mais completo, é ser alguém que tem uma capacidade de exercitar suas potências, digamos, em linguagem aristotélica. E é isso que se queria que o trivium resolvesse. Uma vez que você fizesse o trivium, você vai entender melhor o mundo das coisas ao estudar o quadrivium. O quadrivium está indo, são as coisas em volta de você, você olha para elas e as entende melhor, as entende sob o ponto de vista da quantidade. Não é? A aritmética e geometria associada à música e à astronomia. E se você conseguiu chegar até o fim disso, e você recebeu o título de mestre, que era uma homologação da instituição educacional de que você havia feito esse esforço, aí você podia ir para as artes liberais superiores, que eram apenas 3, que eram o direito, que depois foi restrito ao direito canônico, o direito civil foi retirado dessa categoria, que era a teologia, que incluía seguramente o que se chama hoje de filosofia, e a medicina. Essas eram as 3, digamos, 3 profissões liberais superiores que se podia estudar depois de passar pelas 7 artes liberais. Estas 3 profissões acabavam no doutorado. Esses 3 esforços de educação acabavam no doutorado, e é a razão pela qual até hoje nós chamamos os médicos de doutores e não chamamos arquitetos de doutores. Porque os arquitetos e os engenheiros não eram artes liberais superiores, eram artes associadas a guildas, a corporações de ofícios, portanto a grupos fechados, que mantinham um controle estrito sobre a remuneração e sobre a divisão de trabalho dos seus membros. Então, o sujeito que vai ser construtor, né, naquela época não havia diferença entre engenheiro, arquiteto, é tudo a mesma coisa. Arquiteto é o sujeito que faz construções, que põe o prédio em pé. Então, ele é uma mistura de capataz com um projetista, né? Mais ou menos assim. Essas pessoas não eram chamadas de doutores, porque eles, de fato, não haviam obtido esse título, porque a profissão de arquiteto, enfim, o que for construtor, não é uma profissão liberal, é uma profissão iliberal. Ela é uma profissão em que aquela pessoa está prisioneira de um regime rígido de controle profissional.
é uma espécie de sindicato que chamava-se na época guildas, corporações de ofícios. Algumas dessas guildas e corporações de ofícios tinham conotações esotéricas, iniciáticas. A maçonaria está associada a ideia dos pedreiros, né? A maçonaria, maçom em francês significa pedreiro. Mas não necessariamente havia aí uma conotação iniciática. Eu não sei se vocês sabiam, mas até hoje existe na França liceus de artes e ofícios que ainda hoje preservam a ideia da profissão. São pessoas que andam na rua com uma roupa medieval. Hoje, no ano 2008, na França, existem alunos de algumas corporações dessas que andam com uma roupa de natureza medieval na rua. Todo mundo reconhece como sendo uma roupa de aprendiz de uma corporação de arte e ofício. Essas profissões geradas nessas corporações de artes e ofícios não são liberais. São profissões em que você tem prisioneiros. O médico, no entanto, que é um profissional liberal, no sentido estrito da palavra, estrito, né? Não lato. O médico que portanto, que tem esse resquício dessa formação liberal medieval, ele não tem nenhuma obrigação profissional pré-determinada. Ele pode não cobrar a consulta. Pode cobrar metade, pode cobrar mais de um mais rico e menos de outro mais pobre. O médico tem toda a liberdade de fazer o que bem entender. Ou seja, ele está associado, portanto, a uma liberdade de profissão, que é aquilo que garantia a sua existência, né, a sua formação nas artes superiores liberais, que eram só 3. Esses aí saíam doutorados. E aí, então, é essa a razão pela qual chamamos essas pessoas de doutores até hoje. Tem um resquício medieval, um sabor medieval que nunca de verdade desapareceu do nosso vocabulário. Mas seja como for, sejam as artes e ofícios que vêm antes, seja o próprio doutoramento mais tarde, essa é a espinha dorsal de todo o conhecimento humano durante a Idade Média, e foi isso que permitiu que fosse possível criar a mais rigorosa metodologia filosófica que o mundo já conheceu, que é a metodologia da escolástica, que o Erwin Panofsky, um arquiteto alemão chamado Erwin Panofsky, escreveu um livro chamado Arquitetura Gótica e Escolástica, em que ele demonstra que a estrutura das catedrais góticas, a estrutura arquitetônica, é a mesma estrutura da demonstração da escolástica. É uma estrutura por sucessivos desenraizamentos, assim. Ele então faz uma demonstração num livro que não é muito fácil de ler, porque tem que ter um pouco de cultura arquitetônica. Então, se você for arquiteto, você lê aquilo facilmente, senão tem aí esse investimento de aprender o que é arco botante, arco não sei das quantas, etc, etc, porque senão você não entende exatamente o que é que se quer dizer com isso. Seja como for, estamos falando aqui de alguma coisa que é contrário e diametralmente oposto àquilo que se chama de ensino. Sobretudo pelo fato de que nunca se esperou, não se teve nenhuma expectativa em momento nenhum que fosse possível universalizar esse tipo de educação que o Trivium representa. Ensinar alguém a lidar melhor com o modo como fala, ensinar alguém a aperfeiçoar a sua capacidade de transmitir as suas ideias, tanto do seu ponto de vista formal, que é a gramática, como do ponto de vista lógico, que é a lógica, é alguma coisa que nunca se imaginou que pudesse ser universal, que nunca se imaginou que pudesse ser distribuído a todo mundo com a idêntica competência, com idêntica qualidade. E essa é a primeira condição para que nós entendamos a primeira condição para que nós entendamos o que é o Trivium, é logo de início lembrar que isso não tem nada a ver com ensino, no sentido moderno de ensino. Não é alguma coisa que o MEC possa coordenar, entenderam? Não é alguma coisa que dependa de alguma diretriz de base da educação, não é alguma coisa que um burocrata da educação possa fazer para melhorar, tampouco é alguma coisa que algum guru da educação moderna na qual ele possa interferir, porque é alguma coisa que depende exclusivamente do desejo de participar daquilo como um patrimônio que a pessoa recebe, independente da sua aplicabilidade comercial. No Brasil não é muito fácil encontrar pessoas assim. De modo geral, ninguém faz nada, a não ser que tenha uma perspectiva na outra ponta
de receber por aquilo alguma autorização, alguma certificação. Bom, paciência, né? Quem está errado é o Brasil, não é o mundo. Então, temos mais aqui nos penitenciarmos, né? E lamentarmos a nossa própria situação. Mas o que você tem aí propriamente de segunda condição é que, para que haja uma verdadeira educação, é preciso que haja uma vontade, um desejo livre de obtê-la. E é por isso que é apenas quando aparece no mundo um sujeito chamado Jean Amos Comenius, que é um sujeito do século XV para o século XVI, que essa ideia de educação verdadeira começa a se transformar nesse monstrengo chamado ensino. Porque o Jean Amos Comenius, que era um padre que deveria ser alguma coisa como tcheco, dentro daquelas perspectivas movediças daquela geografia da época, esse padre Comenius, ele inventa a ideia da escola universal, a ideia da escola que atenderia todas as crianças do mesmo modo, que iria produzir, portanto, um batalhão de pessoas formadas com a mesma qualidade, dentro de um processo indolor, de um processo até mesmo divertido, para ser mais preciso, e que esse conjunto de ideias são as ideias aí, semente do ensino moderno. Essa ideia de que educação pudesse ser isso, nunca existiu antes desse homem. Não é à toa que a Unesco deu à sua maior comenda o nome de Comenda Comenius. O maior de todas as condecorações que alguém pode receber da Unesco tem o nome do Comenius, porque ninguém, obviamente, representa tão bem esse ideal desta escola, não é isso, dessa escola homogeneizadora, do que esse João Amos Comenius, é o nome desta pessoa. Na verdade chama-se Kometsky, mas digamos, latinizando seu nome, fica Comenius. Este homem é o inventor do ensino, porque na medida em que você deseja universalizar e transformar esta educação para todas as crianças, você é obrigado a produzir movimentos de massa, ou seja, é obrigado a produzir determinadas atitudes pedagógicas que são destruidoras das condições para que exista de verdade educação. E aí, é a partir disso que nós criamos não só o conceito de educação moderno, que é um conceito de ensino, como também nós criamos o conceito de educação como arma revolucionária, como arma totalitária, como arma de formar fazer a cabeça dos outros. Hoje, o conceito que prevalece aqui no Brasil de educação é a tal da educação cidadã. Eu não sei se vocês fazem ideia da barbaridade que é uma coisa como essa, né? Eu sempre conto a história que eu tenho uma vizinha, uma mocinha uma menina assim, muito simpática, assim, muito agradável, que fica botando bilhetinhos embaixo da minha porta e diz assim: você já separou o lixo hoje? Quer dizer, isso, vejam, não tem nenhum problema, ela é uma gracinha e tal. Mas o fato de que uma menina de, 7, 8 anos, fica jogando bilhetes embaixo da me dando broncas, né? Que é uma espécie de bronca de criança, mas não é uma espécie de bronca. É isso que se chama de educação moderna. A educação moderna é um conjunto de modismos politicamente corretos que se acredita devam ser distribuídos mais ou menos como se espalha a manteiga por cima da torrada, né? Para todas as pessoas que existem. E isso só se faz com o quê? Só se faz às custas de uma redução brutal da qualidade do que se pode chamar de educação e, sobretudo, na transformação dessa experiência educacional, que era uma experiência de uma viagem pelas diversas capacidades, né? Cada uma das etapas das 7 artes liberais, do trivium e do quadrivium, são como escalas que você faz em cidades que estão ao longo do caminho para chegar no final e dizer assim: olha, eu acho que agora eu sei alguma coisa. Pois essa viagem maravilhosa, que só podia ser empreendida por viajantes desejosos de fazê-la, transformou-se nessa barbaridade chamada escola moderna, que em todo lugar do mundo, aqui no Brasil então nem se fala, porque aqui nós juntamos, né, esta má genética com uma incompetência atroz,
os nossos professores de fato sabem muito pouco, né? Eles são semi-analfabetos na sua maioria. Os professores de ensino médio são mais ou menos semi-analfabetos. Basta você ter um pouco de convívio com eles para entender que eles são incapazes de fazer as operações, digamos assim, intelectuais mais simples, com competência. Eles não têm ideia muito do que estão fazendo. Como não sabe muito bem o que fazer, inventam maneiras de não fazer nada. Por exemplo, esse negócio de construcionismo. O que é construcionismo? É uma política, é uma metodologia pedagógica em que as crianças fazem o que bem entendem. Porque você supõe que elas só possam aprender aquilo que elas querem aprender. Então você deixa as crianças inventarem o que bem entendem e acha que isso é mais ou menos alta pedagogia. Quando na verdade é apenas uma maneira de você fazer de conta que a sua ignorância é benigna e não maligna, como é de se imaginar que fosse, né? Então, essas coisas modernas, essas estratégias pedagógicas modernas, são todas elas o que você possa imaginar de mais anti-trivium, anti-artes liberais que você possa imaginar, porque no fundo, são apenas exercícios de procurar as pedrinhas brilhantes do chão, já que nós perdemos de fato o mapa do tesouro da educação, que nós andamos aí enterrando em algum lugar. Nós nos contentamos hoje em procurar os seixos mais brilhantes e ao acharmos, né, os elegemos rapidamente como a verdadeira educação. O que o trivium representa é a formação verdadeira que uma pessoa, comparando com a farsa da educação moderna, é a verdade no aprendizado. É uma capacidade de fato aprender a trabalhar com a nossa mente de uma maneira eficiente, de uma maneira correta. E é isso que a irmã Miriam Joseph produziu com uma maestria excepcional. Esse livro aqui é um guia, vocês terão sempre a impressão que se trata de apostilas, de um conjunto de apostilas de aula, e é um pouco isso mesmo. Ele tem uma estruturação em torno de capítulos extremamente didáticos, em que ela vai de ponto em ponto fazendo aí uma formação verdadeira nos processos da mente. Esse curso que está aqui foi ministrado numa universidade americana chamada St. Mary, católica, em que a irmã Miriam Joseph era professora e todos os alunos, quaisquer que fossem os cursos superiores, antes de qualquer coisa, passavam por essa experiência do trivium durante um ano, tendo aulas 5 vezes por semana, além das outras disciplinas. Os alunos então passavam pela experiência de aprender a pensar, aprender do modo certo, fazer os exercícios corretos. E essa foi a única tentativa, digamos, de fôlego que se viu no século XX, até onde se sabe. Claro que pode ter seguramente outras experiências desconhecidas, não é nada fácil, nada difícil que isso tenha acontecido, mas que nós saibamos assim, ou seja, que haja com alguma notoriedade, essa foi a maior de todas as experiências de recuperar o conceito do trivium na universidade moderna. A irmã Miriam Joseph foi inspirada diretamente pelo filósofo americano Mortimer Adler, cujo livro, Como Ler um Livro, está na lista, não é, Edson? Nesta lista dessa coleção aqui, de que o selo está no canto superior direito do livro. Então, o Mortimer Adler, que tinha o objetivo de restaurar a verdadeira cultura pela retomada da leitura dos clássicos, associou-se com a irmã Miriam Joseph, que queria que os alunos aprendessem a pensar antes de começarem a estudar qualquer coisa, porque quando você olha para o aluno universitário médio, é uma coisa tão entristecedora, porque de alguma maneira eles pensam que ser um bom aluno universitário é fazer criar conflitos cretinos, assim. Quer dizer, alguém ensinou a esses alunos que se é um bom aluno universitário quando ele fica fazendo objeções cretinas sobre qualquer coisa que você diga, né? Como se polemizar em torno de bobagem fosse prova. Ele sabe que é bobagem, mas ele acha que isso que é ser aluno universitário inteligente, é ficar polemizando de qualquer coisa que se diga. Pois antes de você, então, portanto, criar esses pernósticos juvenis,
né, que são esses alunos universitários, era bom que eles tivessem uma certa humildade e que aprendessem a entender, aprendessem alguma coisa sobre o que é realmente organização da mente, como é que se fala direito. A mente humana tem uma potência extraordinária. O que nós precisamos fazer é criar um software que possa ajudar isso ser ato, né, para que essa potência vire ato. E o trabalho da irmã Miriam Joseph é isso, ele é uma metodologia de arrumar a cabeça, ele é uma metodologia de organizar a nossa mente e produzir na nossa mente, então, uma estrutura de organização que vai nos transformar em pessoas muito mais preparadas para lidar com o mundo das ideias. Num contexto social em que a degradação é muito rápida e é cada vez mais rápida, e o problema da degradação intelectual é que ela não é como a degradação financeira, porque quando você fica pobre, você descobre rapidamente porque a Sabesp corta a água da sua casa, entendeu? Então a degradação financeira, né, é muito rapidamente perceptível. Agora, a degradação intelectual é completamente indolor. É como se burrice não tivesse ponto de inflexão, entendeu? Burrice é um negócio, porque você tem um limite para ser inteligente. Tem um dado momento que a sua inteligência não vai mais para frente. Então, Aristóteles, naquele método que ele faz, chamado doxografia, ele compara as opiniões dos que antecederam e diz assim, olha, então, Tales de Mileto achava isso aqui, os platônicos. De modo geral, ele compara os fisiologistas, né, os naturalistas, e compara com os platônicos. Essa é a comparação que Aristóteles faz sistematicamente. Fala assim, olha, então comparando esses dois aqui, eu vou tentar subir um degrau e olhar um patamar mais alto, de onde eu possa ter uma visibilidade de alguma síntese. Mas ele chega em determinados momentos e fala assim, olha, daqui eu não consigo ir mais, porque, de fato, essa tensão, ou essa aporia, em linguagem filosófica, essa tensão, essa aporia é insuperável, não há o que fazer mais aqui. É da natureza desse problema não poder ser resolvido. Então há limites para a inteligência. Agora a burrice não, burrice sempre dá para ser mais burro, a gente sempre consegue ser mais burro do que foi ontem. A burrice é absolutamente sem limites. E é por essa razão que, se você tem um instrumento na sua mão de organização da sua mente, como esse aqui, você tem de fato um tesouro extraordinário, porque as condições para que a sua mente mantenha-se sã, minimamente sã, são sempre muito exigentes. A nossa mente é como uma horta que precisa o tempo todo de manutenção. E é por isso que Cícero, o grande Cícero, dizia que cultura é um equivalente humano ao cultivo do campo. Cultura é o cultivo da mente. Exatamente como se cultiva o campo, você também cultiva a mente. E por ser um cultivo da mente, cultura necessariamente é alguma coisa que não para de ser cultivada. Tem que estar o tempo todo em manutenção. Não há momento de parar, jamais. Pois o tesouro que a irmã Miriam Joseph fez para nós, nos deu, é esse tesouro de nos ensinar esse é o único livro que existe desse tipo. Não há nenhuma outra obra com esse grau de manualização, porque você encontra livros aí teóricos sobre o trivium e o quadrivium, sem dúvida, né? Sobretudo em outras línguas. Em português, se não me engano, há aí uma coletânea de artigos de professores da USP aí, que fizeram um estudo sobre o trivium, sobre as 7 artes liberais, aliás, não sobre o trivium. Mas em português não acha-se quase nada. Então você pode encontrar vários livros que debatam o trivium, debatam o quadrivium. Nenhum deles oferece a você a metodologia de treinar a sua mente nas artes liberais da mente, que são as artes liberais do trivium. A retórica, na gramática e na lógica. Nenhuma outra metodologia é tão objetiva quanto essa, até objetiva demais você deverá achar, provavelmente, porque você vai, em alguns momentos, aí até imaginar que devesse haver um pouco mais de filosofia a respeito do assunto. De certo modo, vai dando vontade de entender mais filosoficamente, mas ela recusa-se a fazer isso e continua firme numa decisão de produzir aí uma técnica concreta, verdadeira, objetiva de treinar a sua mente. A tradução de um livro como esse é uma tradução muito desafiadora. Eu queria fazer um elogio público ao tradutor,
porque como os exemplos são todos linguísticos de inglês, então alguns desses exemplos são transponíveis com dificuldade para o português, porque o inglês é uma língua sintética e o português é uma língua analítica. O português, nós temos uma maneira diferente de estabelecer a estrutura sintática. Então, de fato, foi uma tradução muito audaciosa essa e merece muito mérito. Eu queria que o Henrique aqui soubesse o quanto ele trabalhou bem nesse livro. É um livro extraordinário. E é fundamentalmente essa a ideia, né, o conjunto de ideias que eu penso que ajudaria a vocês a entenderem o sentido da obra O Trivium. E gostaria muito de saber se alguém tem alguma pergunta, alguma consideração. Se alguém tiver alguma pergunta no microfone. Quem está gravando. Acho que ficou tudo claro. Então, feito isso, eu queria então fazer o comercial. No sábado, nós temos aqui na Realizações um encontro sobre o livro A Tempestade. O livro A Tempestade de Shakespeare é o mais importante dos livros de Shakespeare, não pela sua fama, não pela sua notoriedade, mas pelo fato de que é o livro que traz todas as chaves dos enigmas shakespearianos. Então, se você quer entender todos os livros de Shakespeare, não entenda esse, porque esse é o livro que traz a explicação para todos os outros. É o último livro que Shakespeare escreveu. Depois que Shakespeare escreveu A Tempestade, ele se aposentou e foi para Stratford-upon-Avon. Então ele deixou ali nesse livro todas as marcas e todos os elementos capazes de fazer compreender todas as outras obras. Nos encontramos aqui às 3:30 da tarde. Nós fazemos, para quem nunca fez essa atividade comigo, a gente lê um resumo do livro. Quer dizer, se você não tem tempo de ler até lá, não tem a menor importância, haverá um resumo. E depois de ler o resumo do livro, a gente faz um debate aqui e uma interpretação do livro, que, como eu digo, é a interpretação chave maior de todas as dos livros de Shakespeare. Não perca de jeito nenhum. Né? E até lá, então, muito obrigado. Né? Então, até lá. Obrigado. Contrário do conceito de império, em vez de centralizar, descentralizou. E aí os alemães tentam, logo em seguida, fazer uma experiência germânica de Goda, né? Os franceses são também, de alguma maneira, germânicos. Né? Os franceses também não são um povo latino. A gente não deve nunca jamais confundir isso, né? Os franceses falam uma língua latina, mas os franceses não são um povo latino. Não tomar cuidado, não confundir. Claro, que quando você fala de um francês que mora em Marseille, sei lá, meio italianado, aí talvez tenha alguma coisa latinidade, mas o francês, tecnicamente, é o Asterix. Faz parte lá de uma tribo daquelas lá do norte da Europa. Né? E aí a tentativa franca de fazer o império fracassa, e quem assume a tentativa nova são os alemães, que montam um sacro império germânico romano, que é uma tentativa, digamos, goda, alemã, de outra tribo, né, de fazer a mesma coisa. Pois, mesmo assim, esse Sacro Império Germânico-Romano não deu certo também. Ele existiu até Napoleão Bonaparte, que foi quem o extinguiu, ou seja, já no século XIX, mas ele nunca conseguiu fazer a unificação necessária para que a Europa pudesse ter uma dimensão equivalente à do Império Romano novamente. Portanto, que uma sociedade tão fragmentada como essa tenha produzido essas maravilhas, os 7 atos liberais,
que não a produziu sozinho, mas a consolidou, a sintetizou, tenha produzido as catedrais góticas, tenha produzido a escolástica toda, é alguma coisa de nos deixar boquiabertos. Tem um grande respeito pela Idade Média. E a ideia central aí é que as crianças deviam ir para a escola mais tarde, porque era necessário que houvesse algum amadurecimento anterior. Hoje em dia seria inconcebível mandar alguém para a escola com 14 anos. Acho que você vai até preso se você deixar o seu filho demorar até os 14 anos para ir para a escola. E a partir dessa ida para a escola, os que quisessem estudar, não é? E eu dizia que as meninas iam mais para a escola do que os meninos, embora haja toda essa mitologia contrária. Os meninos não eram dados a muita escola não, a não ser aqueles que seguiriam carreira de padre, porque os meninos normais, né, esses preferiam jogos de capa e espada, não gostavam da ideia de estudar, achavam que isso era coisa para meninas, que não era uma coisa viril, né? Então é um pouco de mitologia em torno desse assunto. A Regine Pernoud, tem uma historiadora francesa, que escreveu 2 livros sobre esse assunto, A Mulher no Tempo das Catedrais e A Mulher no Tempo das Cruzadas. E esse primeiro, A Mulher no Tempo das Catedrais, é quem esclarece para vocês essa questão, né? Mostrando que talvez não tenha havido nenhuma época da história da humanidade em que as mulheres tenham sido tratadas tão bem quanto na Idade Média. Por mais que nos pareça contraintuitivo, uma vez que estamos aí suficientemente envenenados pelo proselitismo feminista, né? Da ideia de que se a mulher sempre foi uma vítima na mão dos homens. Mas seja como for, o que acontecia é que aquela pessoa interessada em aprender, e não era para todo mundo, só para os interessados, iam para essa escola durante a Idade Média, a baixa Idade Média, ou seja, durante o momento mais sofisticado da Idade Média. Essas escolas funcionavam associadas às universidades. Então, junto da Universidade de Paris havia a escola, o Colégio de Artes, e toda vez que você ouve falar em Colégio de Artes, mesmo que não haja menção à palavra liberal, está sempre falando das artes liberais. Então, por favor, não confundam, porque no sentido moderno de arte, você está sempre se referindo a artes plásticas. Mas no sentido medieval de artes, são sempre as artes liberais e não as artes plásticas. É um pouco de confusão nisso. Quando você usa aquele título que há nos Estados Unidos, Master of Arts, que algumas pessoas têm, um título universitário, esse artes são as artes liberais, não são artes plásticas. E essa expressão Master of Arts é um resquício das próprias artes liberais. É claro que nos Estados Unidos hoje não há, de modo geral, genérico, o estudo das artes liberais tais como havia antigamente, mas preservou-se aí a ideia de que há algumas coisas que se sabe apenas pelo prazer de saber, que é a ars gratia artis. E nesse caso também, ars gratia artis, também estamos falando das artes liberais e não apenas em torno, porque quando você analisa a expressão ars gratia artis, se você pensa que é artes plásticas, você não entende o que está sendo dito aí, né? Então, o que é uma arte pela arte? É quando você estuda Shakespeare para saber alguma coisa sobre Shakespeare. É quando você estuda literatura para saber literatura, quando você estuda poesia para saber poesia, quando você estuda filosofia para saber filosofia, quando você passa a vida estudando Aristóteles com o único objetivo de entender Aristóteles. Esse tipo de aventura intelectual é raríssimo na nossa cultura aqui, porque nós criamos a ideia de conceber, porque eu tenho 600 alunos voluntários. E é muito pouca gente capaz de ter a mesma quantidade de alunos voluntários. Os meus alunos vêm todos porque querem. E isso é a garantia de que eu tenho realmente a possibilidade de educar alguém, porque eu estou, de certo modo, protegido por essa vontade, esse desejo, que é o que não existe no mundo do ensino. O mundo do ensino precisa fazer o ritual da presença. O ritual da presença é esse ritual de que nós conhecemos os resultados aí. Pois o trivium e o quadrivium, as 7 artes liberais, foram feitas para educar pessoas que queriam ser educadas, que gostariam de aprender alguma coisa verdadeiramente. Eles são um conjunto de 7 habilidades. Essas 7 habilidades vieram se desenvolvendo ao longo de centenas de anos.
Elas têm uma base platônica, uma base depois com elementos aristotélicos, com elementos agostinianos no início da era cristã. Ela recebe em seguida diversas contribuições, entre elas do Severino Boécio, que é um dos grandes pensadores cristãos que já existiram. Escreveu A Consolação da Filosofia, que é um livro que eu recomendo sempre para começar a estudar filosofia, por esse aí. Não há nenhum outro livro melhor para estudar filosofia do que o livro do Severino Boécio. E ele foi se consolidando até que chegou no dia em que o Alcuino, que era um monge inglês, trazido para a corte de Carlos Magno em Aix-en-Chapelle, na França, no ano 800, no dia 25 de dezembro, Carlos Magno é proclamado imperador do primeiro império que substitui o Império Romano. A primeira tentativa europeia de recuperar o Império Romano é o Império Carolíngio de Carlos Magno, que é estabelecido no dia 25 de dezembro do ano de 800. No dia de Natal de 800, ele é coroado imperador. E ele manda fazer lá na corte uma escola, e essa escola, que era organizada por esse Alcuino, era a escola que usava o trivium como principal instrumento de educação, ou seja, o principal instrumento didático. E foi justamente essa iniciativa que teve essa história toda, que culmina aí no Império de Carlos Magno, que permitiu que houvesse em seguida, aí no auge da Idade Média, no século XII, o estabelecimento da escolástica. Nós possivelmente não teríamos a escolástica não fosse a base das 7 artes liberais. Então, talvez fosse o caso agora da gente tentar entender um pouquinho o que são essas 7 artes liberais na prática, para a gente poder continuar raciocinando aqui. E as 7 artes liberais são 7, né? São 3 ligadas ao trivium, 3 caminhos, trivium, 3 vias, e 4 ligadas ao quadrivium, 4 vias. As 3 primeiras, as do trivium, são associadas à mente humana. São 3 habilidades fundamentais da mente. A habilidade de falar, a retórica, a habilidade de falar isso gramaticalmente com correção, a gramática, e a habilidade de falar com lógica. Essa lógica era primeiro chamada de dialética, depois, com a redescoberta dos livros de lógica do Aristóteles, passou a se chamar de lógica. Consolidou-se mais tarde como lógica. Então, o que se chama de trivium é a conjugação dessas 3 habilidades fundamentais, que são as 3 habilidades que permitem que qualquer mente possa lidar com os mais diversos assuntos com um grau muito maior de produtividade, porque aí você sabe o que você está dizendo está gramaticalmente correto, e isso que você diz faz sentido, né? Está coerente entre as suas partes, enfim, passou pelo teste da coerência lógica. Uma vez que você tivesse aprendido isso, e de modo geral começava a se aprender qualquer coisa na Idade Média com 14 anos, até 14 anos não se concebia educação na Idade Média. Então, aí por 14, 15 anos, um menino, uma menina também, há uma certa mitologia de que só os meninos iam para a escola na Idade Média, o que não é verdade. A Idade Média é a época da humanidade mais caluniada, mais desprezada e mais, maltratada. Não há nenhuma outra pior. Eu fico imaginando se nós temos direito de maltratar a Idade Média, uma época que produziu as catedrais góticas, que produziu a escolástica e que produziu o trivium, quadrivium, e que produziu também a Divina Comédia de Dante Alighieri. Será que temos algum direito de achar algum defeito numa época capaz de fazer isso sem centralização nenhuma ou com uma precaríssima centralização? A centralização do Império Carolíngio não funciona há muito tempo, porque o seu filho não é capaz de produzir a sua própria sucessão e acaba dividindo aquele império pelos filhos, que era justamente o que nós nos enganamos profundamente ao imaginar que tem aí no assunto ensino, e o que eu chamo de ensino é esse conjunto de rituais de natureza governamental, porque mesmo quando é privado obedece aos rituais estabelecidos pelo governo federal, né, o governo estadual, o governo municipal, enfim, o que for.
esse conjunto de rituais não tem nada a ver com educar alguém. Essa é a realidade que a gente precisa entender. Se você não entende isso, você fica completamente perdido e não consegue perceber nada do que está acontecendo. Então, por exemplo, há todo ano um debate sobre se deve ou não, como é que se diz, aprovar automaticamente os alunos. A turma que acha que tem que aprovar automaticamente é composta fundamentalmente dos cínicos, que acham que é isso mesmo que eu estou descrevendo, e falam assim, já que é apenas uma coisa de faz de conta, qual é o problema de aprovar automaticamente, então, aos alunos? E o pessoal que acha que não deve aprovar automaticamente são os otimistas, que acham que isso tem a ver com educação e ainda imaginam que possa haver alguma educação no sistema de ensino. De fato, pode haver alguma educação no sistema de ensino. E por que pode haver alguma educação? É porque o sistema de ensino é completamente distraído. Ele só está interessado em preencher papelada, ele só tem interesse nos conteúdos programáticos que você diz que ensina, ele só tem interesse em preencher papelzinho, em lista de presença, isso, daquilo, outro. Então ele permite que um professor qualquer dê a aula que bem entender. Olha, eu faz 20 anos que eu sou professor de tudo quanto é jeito. Fui professor de português e de inglês no 2º grau, fui professor de economia, sou professor de pós-graduação, faço tudo quanto é lugar. Nunca na minha história de professor apareceu alguém para discutir a aula que eu estava dando. Quer dizer, eu sempre dei a aula que eu bem entendi. Não tem ninguém com maior liberdade relativa do que um professor. Porque, a não ser que você faça uma aula escandalosa, e não é preciso fazer nenhuma aula escandalosa, você não será jamais impedido. E é por isso que determinados indivíduos dentro do mundo do ensino podem dar uma boa educação, apesar do mundo do ensino. Mas o problema desses indivíduos é que eles precisam saber alguma coisa antes de ensinar os outros. E se eles vieram do mundo do ensino, provavelmente vieram já contaminados com os defeitos do próprio ensino. Eu julgaria assim, sem querer demonstrar nenhum pessimismo, que o que nós temos aí é um caso perdido. O ensino é completamente irrecuperável. Não é possível melhorar isso, porque as energias capazes de fazer isso, bons professores e bons alunos, são em quantidade menor do que as necessárias. Quer dizer, de alguma maneira, o tamanho do problema está acima das forças possíveis. Para conseguir um sujeito que sabe alguma coisa para dar aula, há um investimento terrivelmente grande e só se pode fazer com uma pequena parcela dos professores, e também há, de fato, uma pequena parcela de alunos que gostariam de empreendê-lo. Mas, fora isso, o resto se contenta com esse mise-en-scène, com essa espécie de farsa geral chamada ensino, e que é mais ou menos a escola pública no Brasil, por exemplo, é um negócio que só existe para contestar a tese de que não existe nada, que não existe mais. É mais ou menos isso, quer dizer, apenas alguma coisa pro forma para contestar a tese de que esse negócio não existe, salvo honrosíssimas exceções, aí sobretudo no âmbito superior, né? Há boas escolas aqui e acolá, mas a média é muito terrível. Você imagina que depois de 8 anos, em que nós raptamos as crianças 5 horas por dia, durante 8 anos, gastamos 1/4 do orçamento com isso, até por lei. Todo mundo é burro? Ninguém sabe ler? Não parece a vocês haver alguma coisa terrivelmente errada nisso? A eficiência de um negócio desse é absolutamente ridícula. Nós não sabemos o que estamos fazendo. Mas a nossa rebelião vai até o ponto em que a gente entende que trata-se simplesmente de ensino e não se trata de educação. Educação não pode existir nesta base em que ocorre o tal do ensino brasileiro. Pois se a gente não entende essa diferença de educação e ensino, também nós não entendemos o que o Trivium quer nos mostrar, porque o Trivium é, de fato, um instrumento de educação. Não só o Trivium, como o Quadrivium, aquilo que se chama de 7 artes liberais. E a própria expressão 7 artes liberais quer nos dizer que a parte liberal do título, né, quer nos dizer que há uma liberdade intrínseca a esse assunto, ou seja, que esses conhecimentos que o Trivium e o Quadrivium permitem que nós tenhamos, são conhecimentos livres. Você os obtém se você bem entender.
E esta é a primeira condição para que haja alguma educação. A educação tem de ser necessariamente voluntária. Não pode ser de modo nenhum forçada por nenhuma espécie de método. E é por isso que eu sempre digo para todo mundo que eu sou o professor mais feliz que se possa. O livro Trivium tem uma história assim bastante longa para a gente chegar a ele estar hoje aqui materializado. Esse livro não foi um livro que eu fui atrás, né? É um livro que me ofereceram. E que hoje o tradutor ele não pôde estar presente, ele mora em Curitiba, infelizmente, porque foi a pessoa que idealizou esse trabalho, né? Foi ideia dele. Ele traduziu o livro, adaptou para a nossa língua também, porque o livro era direcionado à língua inglesa, e ele fez uma adaptação. E o nome dele é Henrique Dimiterko, tem a nota do tradutor no livro, vocês podem apreciar a aventura dele com esse livro. E, bem, gostaria de agradecê-lo por esse trabalho, que foi um trabalho muito importante, minucioso, durante muitos meses, o trabalho dele junto com a revisora Lili, que está aqui presente também, um trabalho bastante árduo, né? E ele traduziu o livro por prazer, para ele mesmo, né? E aí, como ele ficou sabendo que eu estava interessado em editar livros de educação clássica, ele me apresentou esse livro. Então, está sendo o primeiro livro da coleção, nós vamos editar uma série de livros nessa linha. E o Henrique, ele fez a tradução, depois dela pronta, foi que ele apresentou para mim, como alguns outros tradutores que temos aqui na também, traduz o livro por prazer, não por encomenda, e depois nós publicamos. Então, isso é uma coisa muito importante. E através dele, aí convidamos também, e como o Munir já é da casa também, convidamos o Munir para fazer o prefácio do livro, e a partir desse livro vai começar uma nova etapa aqui na Realizações, nos nossos cursos, no nosso projeto de educação. E o Munir participa aí desse projeto juntos, né? Nós temos uma parceria aí e nós vamos ampliar no próximo ano. Então, o José Munir Nasser, ele dá aula em várias cidades do Brasil e aqui em São Paulo ele vem uma vez por mês, onde ele dá um curso aqui na e em outros locais também. Então, hoje, ele vai dar uma palestra para a gente aí sobre o livro e é o início de um trabalho que no próximo ano nós pretendemos fazer um estudo sobre esse livro, inclusive. E, inspirado nele, desenvolver todo um trabalho de curso aqui, tá? Então, nós vamos ter agora a palestra do Munir e, na sequência, vai ter o coquetel, aí bater papo sobre esse trabalho. Então, uma boa palestra, Munir. Muito obrigado. O coquetel faz parte da palestra. Muito bem, então, boa noite a todos, é um prazer estar aqui, me sinto muito honrado e homenageado com a chance de falar desse livro, de que eu fiz o prefácio, está aí na mão de vocês, a maioria, né? E é um assunto tão importante, tão grande, tão extraordinariamente urgente que me sinto assim, cumprindo uma espécie de obrigação pública ao fazê-lo, né? Porque o problema todo desse livro é que nós nos tornamos aí com o tempo incapazes de entendê-lo realmente, essa ideia do trivium e do quadrivium, a ideia das 7 artes liberais foi mais ou menos saindo da nossa perspectiva brasileira mediana, porque nós de alguma maneira perdemos de vista o que seja a verdadeira educação. Esse é o primeiro problema, o primeiro impedimento que se tem aqui no Brasil para alguém, digamos, de cultura mediana, para entender o trivium. Parece uma coisa fora do mundo. E essa sensação, essa estranheza do assunto é que nós temos que remover nesse nosso encontro aqui de 1 hora hoje, de qualquer jeito. Não sai ninguém daqui sem entender de fato qual é o sentido do trivium. Esse é o meu único objetivo durante esse nosso encontro aqui. Então, quando você fica pensando, né, quando foi que nós esquecemos a educação, como é que nós a perdemos? Eu tenho a sensação, eu lido muito com professores,
Eu tenho sempre a sensação de que a educação é uma espécie de tesouro que a gente andou enterrando em algum lugar, como um cachorro enterra um osso, como a gralha azul enterra o pinhão, e aí perdemos o mapa do local onde nós enterramos a educação. E aí, a partir desse momento, nós passamos a achar que cada pedrinha mais ou menos brilhante do chão é a educação, e aí ficamos elegendo essas bobagens como educação. Quer dizer, esse conjunto de ideário moderno que se chama de educação é um pouco dessa autoilusão, auto-engano, né? Esse enorme auto-engano que nós fazemos com relação ao assunto. Então vamos tentar recuperar um pouquinho isso antes, para a gente poder em seguida entrar no Trivium com mais segurança. Eu acho que quem resolveu esse assunto chamado compreender para onde é que foi parar a educação foi o padre Ivan Illich, que é alguém que ficou meio esquecido aí também na história. Quase ninguém mais fala dele. Ele tem o mesmo nome que aquela personagem do Tolstói, a morte de Ivan Illich. Escreve um pouquinho diferente, mas não é, provavelmente foi batizado em função daquele livro, né? Muito improvável que não seja. Mas esse padre Ivan Illich era um padre sérvio, nascido na Áustria, mas de origem sérvia, e que andou aí pela América Latina na década de 70, fazendo estragos imensos. Ele era um desses sujeitos assim, meio iconoclasta, com ideias muito novas, e ele escreveu um livro chamado O Mundo Sem Escolas. Apenas assim, com esse título, O Mundo Sem Escolas. E o padre Ivan Illich fez muito sucesso na década de 70 com esse livro. Depois foi mais ou menos esquecido e hoje em dia ninguém mais fala. Mas esse livro é um livro interessantíssimo. Se vocês tiverem a chance de recuperá-lo lá do fundo da sua biblioteca, vocês não perderão seu tempo em ler O Mundo Sem Escolas. Porque o que o padre Ivan Illich faz, na verdade, é propor o seguinte: para com esse negócio de escola. Não escola nenhuma. A única coisa que interessa é que aqueles que querem aprender alguma coisa se encontrem com aqueles que querem ensinar alguma coisa. Se você tivesse esse encontro, fosse possível de alguma maneira, teria educação de verdade. E isso que nós chamamos aí de educação, não é educação de modo nenhum, é alguma coisa próxima do conceito de ensino. O que o padre então faz é logo de cara destruir essa falsa equação entre educação e ensino, como se essas duas coisas não tivessem nenhuma ligação uma com a outra. E de fato, se você prestar atenção, se você não destrói essa ligação, você não entende nada mesmo desse assunto. A pré-condição para entender o que está acontecendo e o que pode acontecer nos assuntos educacionais é nós destruirmos esta pseudo-equação chamada ensino igual a educação. Continua o padre Ivan Illich dizendo que isso que se chama de ensino não tem nada a ver com educação, porque ele é basicamente uma metodologia de distribuição de posições sociais. Não se imagina de fato que alguém vai aprender alguma coisa. É apenas um método pelo qual você distribui entre as pessoas determinados privilégios que podem depois servir para fins de todos os tipos, mas sobretudo profissionais. E se você pensar bem, né, é mais ou menos assim mesmo. Não sei, os mais assim veteranos aqui lembrarão que em 1970 havia 90 milhões de brasileiros em ação. Mas 90 milhões. Hoje nós somos 190 milhões. Então, de lá para cá, em míseros 38 anos, nós aumentamos a população em 100 milhões. Mas, na verdade, aumentou mais, porque muita gente morreu de lá para cá, portanto, teve aí uma turma que substituiu os falecidos. Então, devemos ter tido aí, de 70 para cá, alguma coisa como 120 milhões de pessoas novas no Brasil. Como faz 38 anos que isso aconteceu, elas têm uma idade média de 20, se a taxa de natalidade fosse constante. Mas como ela foi decrescente, então é de se imaginar que eles têm uma idade média superior a 20, mas não muito mais. Então nós temos aí 120 milhões de pessoas que têm uma idade média de 20 e alguma coisa, e que apareceram aí no mundo. E essa gente toda precisa de emprego. E eles são jovens na sua maioria. E essa gente que é jovem na sua maioria tem todas as características e as idiosincrasias dos jovens modernos, ou seja, uma irresistível, indiscutível, melhor,
a percepção de enormes direitos, de ter salários suficientemente bons e arrumar logo de cara o melhor emprego do mundo. E agora vocês imaginem, então, a situação de alguém que está lidando com o departamento pessoal de uma firma grande. Então, é uma empresa qualquer aí que vai abrir vagas para aí qualquer coisa, ascensorista, por exemplo. Se você não estabelecer uma enorme quantidade de obstáculos de qualificação, você irá ter uma lista de pessoas para analisar o currículo que vai demorar 5 anos para você chegar no último. Então, o que acontece? Essa turma de RH vai lá e põe assim no jornal. Para ser ascensorista tem que ter 2º grau completo, daqui a pouquinho tem que ter curso de administração de empresas, né? Porque o único objetivo disso é reduzir a quantidade de pessoas candidatas àquele determinado curso. Essencialmente é isso que nós temos que resolver com o ensino moderno. O ensino moderno é apenas um meio de você separar as pessoas com perspectivas diferentes de capacidade de obter emprego. E é por isso que todo o debate sobre qualidade de ensino é, no fundo, um debate vazio, porque, no fundo, esse assunto não tem nada a ver com educação, é apenas um assunto de promoção social, digamos assim, entre aspas. Essa é a tese do professor, do padre Ivan Illich.